frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.
Geração eleita, o nosso lema é geração eleita, o nosso lema é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é geração eleita, o nosso lema é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. Geração eleita, o nosso lema é geração eleita, o nosso lema é Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar cumprimentando todos os nossos irmãos e irmãs, aí nossos videologados que estão acompanhando mais um programa da Superintendência da Juventude. Quero estar cumprimentando aqui à minha direita, meu irmão Jober. Paz, Senhor, irmão Josias, paz, Senhor, nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aí em mais essa programação. À minha esquerda aqui, irmão Christian. Paz do Senhor, irmão Josias, paz do Senhor, irmão Jober, e a todos os irmãos que estão aí videologados conosco. Aleluia. Este que é um programa, da Superintendência da Juventude, como eu falei. De qual igreja, irmão Christian? A Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Que tem como presidente, irmão Jober. Pastor Humberto Schmidt Vieira, irmão Josias. E diretor de comunicações e relações institucionais, evangelista Rodinaldo Goulart. Glória a Deus. Eu peço então que todos que estão videologados aí conosco, que vão estar nos acompanhando nessa programação, nessa interação que vamos ter aqui, se puder, compartilhe o link aí, manda para a mãe, para o pai, para o irmão, para a irmã. Vamos estar aí decorrendo acerca de um tema. Que tema que é esse, irmão Jober? Se encontra no livro de Eclesiastes, irmão Josias. Dá uma lida aí para nós então, vamos ver. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, nos diz a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas. Por quê? Depois de muitos dias o acharás. Olha aí. Quem sabe o irmão Christian não divulga, meu irmão Christian. Como é que faz para falar conosco aqui? Como é que faz para interagir aqui com nós? Quem sabe os irmãos aí que estão conectados conosco e querem estar em contato conosco, você pode estar participando pelo chat, né? Quem está aí no YouTube, tem o chat ao vivo, Rádio Restauração Online. E aqueles que desejam fazer um pedido de oração, quem sabe não quer expor no chat, nós temos nosso telefone para contato, que é o 519-8164-1249, e também o nosso telefone fixo 3019-0006. Então nós temos este meio aí de comunicação.
E os irmãos aí podem também compartilhar, né, colocar nos status, no story do Telegram e divulgar a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, divulgou então? Então já vamos anunciar que hoje nós temos o nosso Chatman. Então, todas as contribuições, dúvidas, aqui o nosso irmão Jober vai estar atualizando. Irmão Christian, traz para nós ali, por favor, os 3 tópicos que vamos estar decorrendo acerca dessa palavra aí que o irmão Jober leu para nós. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Então, nossos pontos aqui principais, é interessante que os irmãos fiquem atentos para entender, né, esse tema, que é a multiplicação do potencial na vida ministerial, o crescimento espiritual para influenciar outros e a mudança de mente na vida financeira para a multiplicação. Glória a Deus. Então, você tendo aí já conhecimento que vamos estar falando, fique atento, compartilhe o link aí, chame mais pessoas. E logo após, então, que o irmão João vai estar colocando aí um hino, retornaremos aí decorrendo acerca do assunto. Deus na frente. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou pago para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado. Nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado, para ser exemplo neste mundo. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida,
Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluia! Então estamos retornando com a nossa programação. Irmão Jober, por favor, nosso chatman, dá uma atualizada para nós aí. Glória a Deus, Será que irmão tem alguém nos Josias. ouvindo aí, ou não? Olha, pela misericórdia de Deus, tem alguém aí nos acompanhando, hein? Antes tinha 3, eu acho que era nós 3 aqui que tava. Vamos lá, nós temos aqui a irmã Isabel, Glória a Deus. Isabel Schmidt, irmão Guilherme Oliveira, aqui da sede, Glória a Deus. a irmã Kátia Brito e a irmã Maria Eduarda Brito. Glória a Deus Glória aí a pelos Deus. irmãos que estão interagindo com nós ali no chat. Glória a Deus. Não deixe de dar o like, compartilhar. Isso aí não é para nós aqui. Isso aí é pro canal da juventude. Isso é bom, né, irmão Cristian? Exatamente. Isso ajuda, Outra, né? A engajar. dá para divulgar também, irmão Josias, irmão Jober, pelo WhatsApp, né? Acho que é uma das ferramentas principais para divulgação, que dá para divulgar nos status, dá para na lista de transmissão também. Então isso é muito importante, porque quando a gente dá o like e compartilha, o YouTube ele vai, né, considerando essa Vai programação. entregando esse conteúdo para mais pessoas, né? Exato. Vamos usar dessas plataformas digitais para nós glorificar o nome do Senhor. Quem Irmão sabe Josias, até mesmo aqui no chat tivemos mais algumas interações. O irmão Jorge Wolff está nos acompanhando. Glória a Deus. O irmão Maicon Souza, glória a Deus por esta linda, abençoada e maravilhosa oportunidade. Que Deus abençoe. A irmã Daniela Wolff está nos acompanhando também. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão ali no chat interagindo conosco. É muito importante essa interação. Glórias a Deus. Irmão Jober, então vamos conversar aí, irmão Cristian. Vamos tentar trazer aqui uma conversação, né, uma interação entre nós e os ouvintes acerca do tema que a gente leu antes. Vamos falar de novo. Lança teu pão sobre as águas. Porque o quê? Depois de muitos dias, irmão Josias. O achará. Glória a Deus. Olha que loucura, irmão Jober. Já começa na loucura o versículo, né? Lança teu pão sobre as águas. Ah, como assim? A Bíblia está mandando eu desperdiçar o alimento? Como é que é esse negócio aí? Está mandando eu comprar pão e ir ali no rio e jogar o pão no rio? Será que é isso mesmo, Jober? É verdade, irmão Josias. Mas se nós olharmos o contexto específico daquela época, deste versículo, quando ele foi escrito, o versículo já começa com um verbo transitivo direto, que é lançar, né? E a pessoa que ela lança, ela visa um alvo, né? Quem sabe, como o irmão Josias falou, né? O versículo lendo assim de uma forma rápida, se nós não pararmos para meditar, de uma forma inocente. né? Parece, né? Uma loucura, né? Lançar o pão sobre as águas, mas como assim, né? Então, se nós olharmos um pouco historicamente falando do contexto de Eclesiastes ali, o alimento mais comum naquela época, irmão Josias, era o trigo e a cevada. Eles não tinham muitas farturas de alimento, né? Diversidade. De Isso, e visando um pouco também que eles eram cercados por terras que eram muito secas, devido à falta de chuva, né? Aproximadamente ele era nos meses de março e abril que chovia, e depois só lá em outubro. Isso o irmão está falando de qual povo mesmo? De qual povo que o irmão está Do falando? povo judeu, Povo judeu. Eclesiastes. Tá. Então, naquele tempo, eles sofriam muito com essa escassez de chuva, e as terras eram muito secas, né? E então a única probabilidade que eles tinham, período durante o ano para poder lançar a semente, era ali entre março ou outubro, que eram os períodos do ano que chovia, né? Por quê? Porque, obviamente, chovia, a terra ficava mais amolecida, mais propícia para eles poderem lançar a semente e plantar. Então, chegando este período onde caía chuva, eles tinham uma tomada de decisão, irmão Josias, muito difícil para fazer. Eles tinham duas decisões para se fazer durante este período. Eles poderiam lançar a semente sobre as águas, para depois de muitos dias ali, que calmar a chuva, baixar, a terra amolecer. Então, aquelas sementes que foram lançadas sobre as águas ali, do trigo, elas iriam se espalhar pela terra e iriam frutificar. Ou
aquele povo poderia reter a semente e transformar ela em farinha e fazer pão. Então, olha que interessante, Uau. né, irmão Jober? Tu vê que as coisas com Deus, elas sempre vão requerer uma decisão nossa e também uma atitude nossa. Verdade. Porque eles tinham opção, não tinham? Tinham, eles poderiam, como eu falei, poderiam lançar a semente e confiar em Deus, ou eles poderiam reter a semente e se usar da sua força física, do seu conhecimento, para, através da semente, transformar em farinha e fazer o pão para eles comer. Então, aqui a gente já pode começar a desmembrar mais o versículo, né? Tu vê, Deus ensinando desde cedo que nós precisamos aprender a abrir mão de alguma coisa para mais para frente receber algo. Então, primeiro o que, irmão Jober? Primeiro se dá, para depois o quê? Receber. Receber. Glória a Deus. Outro ponto interessante, irmão Josias, é que, obviamente, né, sempre fica aquela questão assim, tá, mas e se eu optar por lançar a semente sobre as águas? E se não desse fruto? Significaria um grande período de fome, pois seria ali só entre março ou abril a chuva e depois só lá em outubro. Então, é aquela decisão, né, de você lançar a semente e realmente confiar em Deus. Isso, irmão Jober, está muito enraizado, sabe? Eu vejo no ser humano, não somente nessa questão propriamente dita, eu acredito que seja mais na área financeira ali, né? Que era uma questão de alimento, mas eu vejo também que as pessoas, às vezes, retêm muito algo que elas têm, seja um conhecimento, seja uma boa ação. A semente que Deus deu para ela, né? Exato. Todos nós ela, carregamos uma semente, que ela né? pode fazer, sabe? Às vezes a gente fica retendo, fica segurando aquilo e quem sabe a gente mesmo acaba não se desenvolvendo mais porque a gente não larga aquela semente. A gente vê que a gente pode estar ajudando uma pessoa, não precisa ser com dinheiro, pode ser com palavras, pode ser com um ombro amigo, né? Pode ser com oração, que eu acho que hoje em dia está mais fácil, às vezes, ajudar com dinheiro que com oração, porque tá difícil, né? O povo se comprometer com isso, não tem sido uma coisa fácil, a gente observa isso. Então, às vezes a gente deixa de crescer, deixa de se desenvolver na nossa vida, porque a gente retém aquilo que a gente tem para dar e não dá. Né? Exatamente. Eu acho uma coisa interessante, irmão José, irmão Jober, também, que né, esse sentido de lançar ali requer o esforço, porque, como o irmão Jober falou, né, era uma terra que não era uma terra assim, né, como a gente tem hoje máquinas, né, não era um lugar que tinha tecnologia. Não era chegar ali e largar ali. Como é que é isso aí? Será que era só chegar? Não. Não, né? Eram tempos totalmente diferentes dos nossos atuais, né? Outros tipos de equipamento. Então, o lançar, quando a Bíblia está dizendo ali, lançar quer dizer que a pessoa ia ter que trabalhar em cima daquilo. Exatamente. Então. Interessante. E aí exigia esforço da pessoa, né? Não é somente... Porque se a gente for ver o sentido literal da palavra, a gente não vai entender quase nada desse capítulo 11, né? Não, eu para mim está sendo novidade agora isso que os irmãos estão falando, que é um ponto de vista que eu não tinha me apercebido. Para mim, lançar era o literal mesmo, lança. Uhum. Mas tu vê que a palavra é muito mais profunda, quer dizer, trabalha, manufatura, investe tempo... É algo tremendo isso. E outra, a gente for ver ali, a terra, até hoje, no dia de hoje, a terra não era muito boa assim como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem várias formas de adubar uma terra, né? Tem vários meios, máquinas, vários meios, né? Exato, para deixar a terra mais fofa, tu só ia ali colocar, né? Hoje tem a própria máquina faz isso para ti. Só que antes não, a pessoa ia cavar aquela terra rochosa, ter que desmembrar toda ela, né? E aí ia plantar. E aí, e se não chovesse, era um perigo. Por quê? Né? Porque a água, ela é o principal nessa formação aí de plantio. Só que ali a Bíblia está dando a certeza, né? Lança o teu pão sobre as águas. A tendência do ser humano, a tendência da natureza humana é o que, irmão Cristo e irmão Jober? É duvidar. Será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que se eu fizer tal coisa isso vai dar certo? Será que eu tenho que ajudar o irmão?
Será que eu tenho que orar pelo irmão? Será que isso? Será que aquilo? Isso é da nossa natureza humana, mas a palavra está dando certeza, né? Lança teu pão sobre as águas, Glória a Deus. porque depois de muitos dias o achará. E qual forma que a gente vai achar? A gente não sabe. E não é o nosso dever saber. O nosso dever é fazer o quê? É lançar. Porque a palavra de Deus diz o quê, irmão Jober? Que uns plantam, outros Apolo regou e Deus dá o regam, crescimento. mas quem dá o crescimento Aleluia. é Deus. Então a gente tem que estar disponível, né, para lançar a semente. Seja na vida do irmão, seja na vida da irmã, seja alguém que está precisando, a gente tem que estar disponível. E quem vai dar aquele crescimento é Deus. Aleluia. Por isso que Deus ele tem que encontrar em nós esse coração disponível, não esse coração duvidoso. Será mesmo que é para mim ajudar? Será mesmo que é para mim fazer? Não, irmão, lança, abre mão, faz. Aleluia. E além disso, Josias, no versículo 4, a Bíblia diz que quem Versículo somente... 4 de quê? Da onde? Do Provérbios, capítulo 11. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11, né, o tema que a gente está falando. Aham. Diz que quem somente observa o vento nunca semeará. Né? que coisa. Fica Tremendo esse versículo. Outra coisa ali que a gente estava falando, quem observa o vento, ou seja, quem fica com dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Ela nunca vai semear. E além disso, diz também, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aleluia. Fica olhando para as circunstâncias, né, irmão José? Glória a Se Deus, nós irmão olharmos para as circunstâncias, Muitas das nunca vai vezes estar propício, não né? vai ser favorável para semear. exatamente, vai sobressair a nossa vontade humana, vai sobressair o nosso conhecimento humano, e a gente vai com a nossa fé diminuindo cada vez mais. A gente não vai querer lançar o pão, a gente vai colocar empecilhos, né? Porque a tendência, irmão Jober, como eu falei ali no início, a tendência do ser humano natural, que não nasceu de novo, é o quê? É ser egoísta, né? É ser presunçoso, Os desejos da carne vão se é manifestando. ser né? autossuficiente, é se autopromover, várias características de uma natureza decaída. Mas quando a gente entende o propósito de Deus, quando a gente busca o novo nascimento, a gente entende que, independente das circunstâncias estarem favoráveis ou não, nós precisamos lançar a semente. Glória a Deus. E nós precisamos desenvolver, né, aquilo que Deus tem nos dado. Não é somente, às vezes, a gente chega no nível, né? Dá um exemplo aí, irmão Cristian. Uma coisa a que a gente gente tem que desenvolver, por exemplo. Que A Deus gente, te deu. quem sabe a gente vai lá, né? Quem sabe alguém já é, digamos, um evangelista, tá? A pessoa já é um evangelista, vamos dar um exemplo aqui relacionado à igreja. A pessoa é evangelista, chegou ali, eu queria tanto, eu já vi alguns jovens, né, falando isso também. Eu queria tanto chegar naquele nível de trabalho, eu queria chegar a tal faculdade, tal isso, tal aquilo. E aí chegou ali, a pessoa, conquistei aquilo que eu desejei, aí fica estagnado ali, não cresce mais, e acha que aquilo é o suficiente. Né? Eu cheguei a um cargo de evangelista, consegui aquilo que eu queria. Para de semear, vamos se dizer. Exato, para de semear, para de multiplicar, né, aquilo que Deus tem dado. Porque quando a pessoa vai semear alguma coisa, né, consequentemente tem um resultado. E a pessoa vai receber o resultado. E a gente precisa saber administrar esse resultado que a gente vai adquirir. Então, a vida do crente, ela tem que ser uma vida de resultados constantes, irmão Christian. Não cheguei até uma certa etapa, até um certo ponto. Não, já orei bastante, já jejuei bastante, já fiz bastante. Não, é uma continuidade. É constância, né? É uma constância. O irmão comeu ontem? Sim. O irmão comeu ontem? Sim. Daí hoje não comeu. Todos os Comeu dias. hoje. Alimentei hoje Se também. alimentou hoje. Por quê? Porque a gente precisa comer todos os dias. E assim as coisas na obra de Deus. Todos os dias precisa ser dado sequência. Todos os dias precisa ser da nossa constância, da nossa persistência. Viver coisas novas, né, irmão Josias? Aleluia. Lembro-me muito de uma palavra que o irmão trouxe alguns meses atrás, de a gente não viver em círculo, e sim viver em ciclos. Glória a Deus. Então, a pessoa que ela está disposta a lançar a semente, a lançar o pão sobre as águas, ela não vai estar ali vivendo em círculo, alcançando sempre os mesmos resultados, nos mesmos lugares, alcançando sempre as mesmas coisas. Não, muito pelo contrário. Ela vai estar vivendo em ciclo, sempre
experimentando coisas novas de Deus, sempre experimentando algo novo da parte de Deus. Por quê? Porque lá atrás ela plantou, lá atrás ela lançou a sua semente. E é isso que Deus espera de nós, né, irmão Jober? Que nós vivamos em ciclos e não em círculos. Glória a Deus. Tem pessoa que, e é isso que eu ia falar agora, Muito né? interessante isso, né? Tem pessoas, irmão Cristian, que não conseguem entender a diferença de ser insistente e de ser persistente. Algum dos irmãos quer contribuir? Pode, Quer com toda a contribuir? propriedade, Quer pode contribuir, irmão Cristian? explanar para nós essa palavra, irmão José. Quer contribuir, irmão Cristian? Pode ficar à vontade, que daí a gente. A revelação está contigo. Veja bem, então, as pessoas insistentes são aquelas que vê que está dando errado e continua fazendo. A persistente é o quê? Cada dia ela vai um pouquinho mais. Cada dia ela dá uma avançada a mais. Cada dia ela vai um pouquinho mais para frente. Cada dia é aquilo que eu chamo, né, 1% melhor a cada dia. No final do ano são quantos por cento melhor? 365%. Entendeu? Melhor. Num ano, irmão. Imagina em 10 anos, melhor. Quem sabe no meio desse povo judeu, irmão Josias, tinha alguns que optavam por reter a semente e confiavam na sua própria força, no seu próprio conhecimento, da semente transformava em farinha e transformava em pão. Pessoas o quê? Insistentes. Pessoas insistentes. Estava vendo que estava fazendo errado. Estava vendo que o outro que estava lançando a semente estava tendo resultado. Mas não, eu quero reter. Misericórdia. Quem sabe Pessoas você que vivem em círculos. Ah, irmão, nunca acontece nada novo comigo, não tem oportunidade, não acontece isso, não acontece aquilo, na vida do fulano acontece isso, acontece aquele outro. Fulano chegou ontem e já tá, né? Às vezes até recebe um chamado de Deus, né, mas para pelo caminho. Retém a semente, né? Por quê? Porque retém a semente, parou de lançar a semente. Então hoje você tem a oportunidade de repensar os seus conceitos. E olha, eu tava pensando aqui, irmão rever suas José. atitudes. Olha que interessante, ó. Aqueles que tomavam a decisão de lançar a semente, eles não sabiam quando e nem aonde eles iriam colher aquela semente. Perfeito. Mas Porque era a água que levava. Mas aí a Bíblia nos dá uma certeza, né? Que tem sementes que produzem a 30, Glória a Deus. a 50 e a 100. Se eu não me engano, é isso que diz lá em Mateus, os percentuais. Então, uma coisa a gente tem que ter certeza, irmão. Uma semente lançada na direção de Deus, é certo que ela vai dar fruto. É certo que ela vai trazer resultado para nós. E em relação a essa questão de a pessoa tomar uma atitude de lançar, né? A gente falou ali, às vezes a pessoa vai e para pelo caminho. Eu nunca tinha me dado por conta, né, que a gente não para ver a vida de Terá, né, que é o pai de Abraão. A gente nunca para ver a vida dele. E aí eu estava lendo hoje, né, sobre isso, achei interessante, me chamou a atenção. Que a Bíblia diz que ele saiu de Ur juntamente com a família, porque naquela época era o patriarcado, né? O pai recebia a revelação e todo mundo acompanhava. Só que o propósito de Terá era para ir para Canaã, exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Né? Só que quando eles chegaram em Harã, isso dava em torno de 1.000 quilômetros, né? Mais ou menos 1.000 quilômetros. Quando eles chegaram a Harã, eles estagnaram. Eles no sentido parou. dele. Né? Ah, tá bom aqui. Exato. E morreu ali. Arã morreu ali. Deixa eu ver. Quer dizer, Terá morreu em Arã. E aí Deus falou para Abraão que ele tinha que continuar para ir em direção a Canaã. Né? Mas ele recebeu o chamado e morreu lá, parou, né? Mas o objetivo deles era Canaã. Não sei porquê, não sei se ele achou interessante a terra, né? Não sei. Alguma coisa chamou a atenção dele ali que ele ficou morando em Arã e morreu ali. Quem sabe, né, o propósito de Deus para a vida dele seria extraordinário, junto com o filho. Hoje em dia, se a gente fosse trazer para os dias atuais, isso teria um conceito muito simples, né? As pessoas que começam e não acabam. Né? Quantas pessoas a gente vê que começam as coisas e não acabam? Começa firme num propósito, mas não consegue acabar. Constante. Não consegue ter aquela constância, sabe? Então, a gente tem que cuidar disso, irmão. Tem que... Aquela coisa que eu falei, seja persistente. Né? 1% melhor a cada dia. Vai devagarzinho.
vai com cuidado, vai com cautela, sem pressa, mas não podemos retroceder. Glória a Deus. E dentro desse contexto aí, irmão Josias, irmão Job, existe um pastor, né? Achei interessante o testemunho dele. E esse pastor, a mãe dele chegou, né? E disse assim para ele: meu filho, né, o teu ministério parece uma pizza, toda fatiada. Tu faz uma coisa ali, faz outra aqui, faz outra coisa ali. E aí ele ficou pensativo, né? Mas meu ministério parece uma pizza. Aí ele falou: realmente. E aí ele foi, começou a orar, dizendo: Deus, meu ministério é assim e tal. E é verdade. E aí Deus falou para ele assim: ó, o teu ministério é assim, continua fazendo do jeito que tu tá. Porque eu te escolhi deste modo, porque tu tem desejo de fazer tudo. E a profundidade vem com o tempo, Viu? né, de cada coisa. Era uma revelação pessoal para ele. Né? Para ele. Aquilo ali é a importância, irmão, de a gente estar na direção de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus, porque Deus tem para nós. Para nós. O que Deus tem por irmão Christian é por irmão Christian. O que Deus tem por irmão Jober é por irmão Jober. O que Deus tem por irmão Josias é por irmão Josias. A gente tem que procurar entender o propósito de Deus para a nossa vida. A gente tem que viver mais a nossa vida e parar de olhar para a vida dos outros. Aleluia. Irmão Jober, nosso chatman nessa noite, me diga, temos novidade no chat? Temos, irmão Josias. Como é que tá Vamos, o chat? vamos, Tá vamos meio atualizar, parado ou não? vamos atualizar Será aqui que tá o meio parado isso aí, irmão? nosso Tá chat parado aqui, porque irmão. tá ruim, irmão. Não, tá movimentado aqui, tá movimentado. Se porventura você que está nos acompanhando aí, dê o então seu é paz do xingamento, Senhor, então. a sua interação aí. Então tá nos xingando ali no chat. Será que estão falando mal de nós, que estão concordando? Ou vamos ver aqui, né? Tu que vai dizer. Olha aí. Irmão Jorge Wolff, mais uma vez incentivando o pessoal que está nos acompanhando a compartilhar o link. Depois nós temos aqui a irmã Karina Leonardi, dando paz ao Senhor. A irmã Sueli Mânica, conhece a irmã Sueli Mânica, irmão Com Josias? certeza. Olha Glória aí, a Deus. glória a Deus. Irmão Michael, mais uma vez fazendo a participação. Irmão Ezequiel Pinheiro, que Deus abençoe o irmão Ezequiel Irmão Pinheiro. apareceu. Irmão Uda da Silva Fiuza Oliveira, que Deus abençoe, dando glória a Deus pela programação. O irmão Edson, dando paz ao Senhor. A irmã Fernanda Clavijo. O irmão Luiz Fernando Veiga de Farias, lá de Parobé, nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Luiz Fernando. Tem mais uma conta aqui no YouTube, referência em acabamento, também está nos acompanhando. Olha aí. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do irmão João, então, que está nos acompanhando. A irmã Natiele Marques, a paz do Senhor. A irmã Camila Crisóstomo. Conhece, irmão Cristian? Com certeza. Olha aí. Deus abençoe. A irmã Silva Jardim. Glória a Deus. Deus abençoe por todos os irmãos aí que estão interagindo conosco ali no chat, estão fazendo a sua participação nesta programação. Glória a Deus. Os irmãos querem continuar fazendo alguma contribuição? Irmão Josias, olha só, tu falou uma coisa interessante ali. Né? A gente parar, né? A gente parar de olhar para as pessoas e olhar um pouco para a gente. Sim. Dentro desse contexto, eu acho interessante que nós carregamos algo que pode, quem sabe, né, ser a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Como assim? Né? Eu carregar algo que pode ser a vontade de Deus para outra pessoa. Porque nós temos uma capacidade muito, muito forte de analisar as outras pessoas. Sim. Enxergar os pontos fortes e os pontos fracos. Tanto é que Jesus disse, né? Que a gente precisa primeiro tirar a trave dos nossos olhos para depois tirar do nosso irmão. Mas quando nós tirarmos dos nossos olhos, nós vamos poder ajudar o nosso irmão. Sim. Então a gente tem essa grande capacidade de ajudar as pessoas. Né? A Bíblia diz, quando tu tem alguma coisa contra o teu irmão, o que tu tem que fazer? Vai ter com ele. Né? E fala, ó, eu tenho isso aqui contra ti, esse ponto e esse ponto. Se ele te ouvir, tu ganhou o teu irmão. Né? Por isso que eu falo que a gente às vezes carrega aquilo que pode ser a vontade de Deus para a vida do irmão. Quem sabe alguma dificuldade, mas aí vem aquela... E irmão Christian, isso que o irmão está falando não quer dizer que agora a gente tem que ficar cuidando da vida dos outros. Não é nesse sentido que o irmão está falando. Não. O que o irmão está falando é aquilo que o apóstolo Paulo falou em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, Paulo sentia dores, né? Exato. Em ver aquelas pessoas. E quantas vezes, irmãos, não foi com nós assim? Quantas pessoas não investiram no irmão Jober para que hoje ele pudesse estar aqui?
Quantas pessoas não investiram no irmão Christian? Quantas Irmão pessoas Christian- não investiram no irmão O Josias? irmão pra tá Christian aqui? que nem gaúcho é, né? Irmãos, Vem lá de outro estado. quanta lá, tá lá. semente as pessoas lançaram na minha vida, né? Insistiram, persistiram, Não reteram a semente. não reteram a semente, né? Acreditaram. Que acreditar depois que já está formado é uma coisa, né, irmão Jober? Mas acreditar quando está no início, quando ninguém consegue ver nada, é outra. E assim é as nossas vidas, nós precisamos dessa ajuda mútua. Eu preciso olhar para a vida do irmão Jober e dizer, ô meu irmão, aqui ó, eu vejo isso aqui na tua vida, ó, tu tem um potencial tremendo aqui, ó. Tu pode fazer isso, pode fazer aquele outro. Ou, ô irmão Jober, eu percebi que o irmão tá falhando nessa área, tá falhando naquela área. Vamos se ajudar, vamos se agarrar com Deus. Não vamos desistir, não vamos parar. Aleluia. Nós precisamos disso, irmão. Hoje parece, irmão, que parece que tem uma frieza muito grande. Nesse sentido, parece que as pessoas não se importam mais com as outras. Ou se eu falo alguma coisa por irmão Christian, dando um exemplo, não que ele seja assim, quem que é o irmão pensa que é? O que o irmão quer falando? Não, irmão, deixa ele semear na tua vida. Deixa ele lançar semente na tua vida. Tu não está vendo o resultado agora, tu não está vendo o fruto agora. Aleluia. Mas depois de muitos dias tu vai colher aquilo que ele está plantando na tua vida. Glória a Deus. A gente tem que permitir, deixar Deus usar as pessoas para falar conosco. Mas como eu disse no início, o ser humano, a natureza decaída, ela é presunçosa, ela é orgulhosa, ela não quer ouvir. Às vezes ouvir aquilo que a gente está fazendo de errado dói, machuca, né? E a gente não quer ouvir. Mas deixa, irmão. Eu sempre tive como princípio, irmão Jober, que se alguma pessoa está me falando alguma coisa, eu escuto, mesmo que eu acho que é uma bobagem, que eu acho que não faz sentido, eu escuto. Eu não rebato ela, porque se ela está falando alguma coisa, algum proveito, de repente, aquilo vai ter. Então, pelo menos eu vou escutar aquilo que ela está me falando. Eu não posso me dar o luxo de pensar que só eu sei as coisas. Não, Deus usa um, Deus usa o Sabe outro. por que isso, irmão Josias? Como diz ainda no capítulo 11 aqui, que nós estamos discorrendo e conversando, trazendo essas reflexões, porque o irmão não sabe nem sequer o caminho do vento. Que é o que Salomão fala aqui em Eclesiastes no versículo 5. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, imagina se a gente vai saber qual é o melhor caminho para a nossa vida se nós não tiver Deus. Se nós não tiver essa humildade de parar e escutar o que o nosso irmão está nos falando. A nossa vida é feita de semeadura. Tanto aquilo que nós semeamos na vida das pessoas, quanto aquilo que as pessoas semeiam na nossa vida. O nosso futuro depende do que a gente está semeando hoje, né, irmão Josias? Então, por isso que é muito importante nós revermos Quantas pessoas, o que nós estamos plantando hoje. Estão colhendo coisas, eu estou colhendo coisas hoje que jamais pensei colher. Plantei, de repente, na vida de alguém, nem sei em qual momento, como foi, mas se coisas estão acontecendo na minha vida hoje é porque eu plantei, irmão. A Bíblia não deixa nós nos enganar. Não existe isso, irmão Jober. Tu está colhendo de graça. Não. Se tu está colhendo é porque tu plantou. Aleluia. E se nós queremos ter algo para colher a longo prazo, nós precisamos fazer o que, irmão Jober? Plantar. Nós precisamos lançar. Nós precisamos lançar a semente sobre as águas. Aleluia. E o interessante é que a Bíblia fala sobre os dias maus, né? Olha aí, ó. A Bíblia fala sobre os dias maus. E diz que serão muitos. Mas o que a Bíblia disse ali depois de lançar o pão sobre as águas? Que a gente vai o que? Repartir com? É isso que eu ia falar agora. Com 7 e com 8. Ou seja, vai ter depósito também para qual dia? Para o dia mau. Para o dia mau. Aleluia. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Por isso que nesse dia que se chama hoje, planta, irmão. Tu tá vendo que tu pode ajudar o irmão Jober? Ajuda o irmão Jober. Irmão Jober, vem cá, deixa eu te falar um negócio, irmão Jober. Tu não tá vindo no culto, o que tá acontecendo? Tá cara a passagem do ônibus, o Uber, como é que é o negócio? Como é que eu posso te ajudar? Não tá afim de ir no culto? Irmão Jober, quando é que eu posso ir na sua casa?
Eu vou lá tirar um período de oração. Como é que Faz toda a diferença, né, irmão? faz toda a diferença? Como é que a gente começou a se aproximar, irmão Jober? Justamente assim, num projeto de um líder, em que os jovens deveriam se aproximar Dos novos através da oração, através do estudo da palavra. Então, tu vê aí, ó, depois de quantos anos? 10 anos? 10 anos. Então, e estamos aí. Então, as coisas de Deus é assim, a gente planta e não sabe quando vai colher. Mas uma coisa é certa, a gente vai colher. E pode ser a 30, pode ser a 50, Glória a Deus. e pode ser a 100. Aleluia. E olhando, e bem como o irmão Josias falou, né, no início da programação, olhando de uma forma humana, parece uma loucura, né? Jogar o pão sobre as águas, Irmão né? Jober, que Podendo- desperdício. Vou desperdiçar o meu tempo para ajudar o irmão Jober. Podendo Ele fazer é um qualquer baita um outra coisa, né? preguiçoso, não se ajuda. Mas faz a tua parte, irmão. Faz a tua parte, lança a semente na vida dele. Quem sabe o ponto de virada na vida do irmão Jober vai ser justamente aquela palavra que Deus está te direcionando, que Deus está te dando. Aleluia. As coisas são movidas por atitudes, por ações, por palavras. Não adianta tu pensar. Eu pensei em falar para o irmão Jober. Grande coisa. Não vai ter efeito nenhum. Um mundo imaginário. O mundo espiritual, ele se movimenta através das nossas atitudes e das nossas palavras. Então nós temos que ter ações, ter atitudes. Fala, irmão, fala. Não importa quem é o irmão Jober, fala. Mas o irmão Jober não se ajuda. O problema é dele. Planta para a tua vida, então. A nossa parte a gente está fazendo, né? Exato. E a pessoa que recebe, ela tem que ter essa noção. Né? Aí vai ser problema dela se ela vai querer receber ou não, né, irmão Christian? Tu vai estar, tu já vai ter teu depósitozinho ali, tu semeou. Estou multiplicando aquilo que Deus está me dando. Aleluia. Quando chegar o momento oportuno, eu vou ter para ajudar as pessoas. Agora, se a pessoa não quiser, né, infelizmente não pode fazer nada. Glória a Deus. Irmão Josias, nós temos mais algumas participações aqui no chat aí, pode pedir aí para... Tem a liberdade, irmão João. Vamos lá, então. Graças a Deus, o pessoal está participando, está acompanhando a programação aí. Glória a Deus. Nós temos aqui a irmã Paola Gonçalves, dando glória a Deus pela programação, a irmã Prisca, dando a paz do Senhor, a irmã diretamente da África. Olha aí, hein? Essa é a vantagem, né, de se usar dessas plataformas digitais conforme que nem o YouTube, né? Porque a irmã tá lá na África lá e está podendo acompanhar a programação. Glória a Deus pela tecnologia. A irmã Esther também está acompanhando, o irmão Elias Darlan, a irmã Caroline Lazare, dando a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão videologados aí na sua casa, quem sabe no seu serviço, nos acompanhando. E, se possível, divulgue essa programação para nós se usar dessa plataforma chamada YouTube para alcançar mais vidas para Cristo. E é muito simples, né? Quem tem um telefone ali ou quem está com o computador... Não, acho que é difícil esse negócio aí. Irmão, só é um clique, é impressionante, é muito fácil. Eu acho que é complicado. É muito fácil. Tem a parte ali, ó, da setinha para a direita, clica em compartilhar, aparece várias ferramentas, Telegram, WhatsApp, não pode ser tão fácil. E-mail, né? Tem várias formas de divulgar. Não pode e ser. Clique no like, é muito Não pode simples. ser tão fácil semear assim. O irmão Cauã Oliveira, também Deus abençoe a vida do irmão Cauã Oliveira. Glória a Deus. Então o irmão João vai estar colocando aí mais um hino. E logo após retornaremos. Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando, né? Com certeza. Estão refletindo também na palavra que a gente está trazendo aí, está falando. Estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
Aleluia! Retornando então aqui ao assunto, meus queridos irmãos, estamos falando sobre lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias vai acontecer o quê? O acharás. E reparte com 7 e ainda com 8. Glórias a Deus. Então falamos aqui um pouco sobre a vida ministerial, né, irmão Christian? De lançarmos o pão, a vida do nosso próximo. E agora o irmão Jober vai estar decorrendo o assunto a respeito do crescimento espiritual para o que, irmão Jober? Para influenciar os outros. Olha aí. As pessoas que estão na nossa volta, né, irmão Josias? E é algo muito interessante quando o irmão Josias, o irmão Christian estávamos comentando e conversando sobre esses tópicos, eu fiquei refletindo um pouco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão Josias e irmão Christian, nós vemos a vida de Jesus. Que Jesus, Filho de Deus, mais do que influenciar pessoas, ele, durante a sua trajetória, a sua caminhada aqui na Terra, ele formou o discípulo. Olha aí, ó.
E é algo tão interessante que, mais do que influenciar pessoas, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele formou o discípulo. Quem sabe você tem influenciado os seus amigos e as pessoas que estão na tua volta para eles serem crentes, para eles serem evangélicos, até na sociedade aí fora, né? Muito bonito Gospel, se falar, hoje, ser hoje tá na gospel. moda, Hoje, gospel. Porque tu é, não, sou gospel. sou crente, sou evangélico, sou gospel, né? Na sociedade aí fora é muito bonito se falar isso, né? Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos ver Jesus, quando apareceu lá para os seus discípulos lá na Galileia, o que Jesus falou? Ide e fazei discípulos. Ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Jober, eu vou estreitar aqui um pouquinho. O que é ser um discípulo? Fala para nós. Hein? Ser um discípulo, irmão Josias, é tu formar o caráter de uma pessoa. Meu tu Deus. Trabalhar o comportamento. É tu nascer de novo, uma nova criatura. E foi justamente isso que durante esse período que Jesus estava na Terra, que Jesus trabalhou nos seus discípulos. Jesus formou caráter, Jesus formou comportamento, Jesus falava assim, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aleluia. E como é que a gente pode fazer isso, então? Como é que a gente pode querer É dia após dia, irmão Josias, acompanhando, procurando saber como a pessoa está. Como o irmão falou alguns minutos atrás, se preciso for... É um trabalho árduo, né, irmão? Exatamente, abrir mão do seu tempo, né? Abrir mão levando em consideração que tempo é igual a vida, você está abrindo mão dentro do seu livre-arbítrio de desfrutar da sua vida, quem sabe com a sua esposa, com seus amigos, você está abrindo mão disso para ir e fazer discípulo lá, visitar a pessoa, procurar formar um caráter de Cristo nela, procurar compartilhar com ela a palavra de Deus, procurar se importar com aquela alma. Isso daí é tremendo, irmão. E isso daí, irmão Josias, é algo interessante, porque não é do dia para a noite. Foi todo um trabalho que Jesus teve, ao ponto de, assim, os seus discípulos andarem dia após dia com ele, e a cada caminhada, a cada local que Jesus chegava, Jesus ia mostrando como fazer, Jesus ia mostrando como ele operava os milagres. Jesus ia operando, por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus chega lá na filha de Jairo, quando Jesus chega lá na casa de Jairo para curar a filha dele, que estava à beira da morte, moribunda, Jesus fala que algumas pessoas teriam que sair daquela casa, para que Jesus pudesse entrar com seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos como é que era. Jesus é o maior exemplo, né, de multiplicar, né, de transmitir o conhecimento de formação. Mas tu vê, né, irmão Jober, irmão Christian, hoje em dia parece que está tão desatualizado esse assunto e fazer discípulo, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas não estão conseguindo, irmão Jober, ter uma interação, né, não estão conseguindo se conversar. Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa lutar contra isso. E quando eu digo interação, não é apenas uma vida fora da igreja, não é apenas eu ir na casa do irmão Jober, ir na casa do irmão Christian, mas realmente conversar sobre as mesmas coisas, entendeu? Estar alinhado nos mesmos propósitos, estar unido. Aí a gente está estudando, o que a gente está estudando aí na escola bíblica? Está nesse mesmo pensamento, né? Disposição mental. Nessa mesma disposição. Então eu vejo que é um tema que tem que ser mais batido, irmão. Nós ir fazer discípulo. Ir fazer discípulo. Só que para a gente ir fazer discípulo, a gente tem que ter o quê? Tem que ter atitudes, né? Tem que ter atos. A gente tem que procurar ser um exemplo, ser uma referência para as pessoas. Aleluia. E glória a Deus. Na Bíblia, irmão Jesus, essa parte aí, como o Jober está falando, o Jesus é um grande exemplo, mas a gente tem um exemplo que não deu certo, que foi Eli. Né? Ele tinha Com certeza. uma grande oportunidade da linhagem dele continuar. E era um compromisso dele ser um formador de discípulo. Mas ele foi negligenciando e desobedeceu a ordem de Deus. E aconteceram coisas absurdas ali, né? E então a gente vê um ponto negativo da parte de Eli, né? Que ele tinha sobre ele esta responsabilidade de ajudar pessoas, de formar discípulos, os filhos dele. Né? Ele não conseguiu formar os filhos dele dentro da própria casa ali.
e aconteceu aquelas coisas horríveis, né? Diante de Deus, dentro do templo. Então é um perigo muito grande, é um exemplo negativo que a gente tem, né? Que a pessoa recebeu a oportunidade. Olha o grande projeto de Deus para a vida de Eli, para a vida da família dele, enfim, a longo prazo. Aquela pessoa que não dedicou o tempo que era para dedicar. Não se importou. Estava vendo, ele via. Via o que seus filhos estavam fazendo. Mas faltou aquele pulso, faltou aquela firmeza. Ô meu filho, vem cá, vamos conversar, não é assim, não é assado. Eli, podemos dizer que ele fez como aquele servo. Ele saiu e enterrou o seu talento. E olha o prejuízo que tem para as nossas vidas, né, para outras vidas. Como é que será que vai ser a cobrança disso depois, irmão Jober? Que a gente viu que poderia ter feito bem e não fez. Que poderia ter lançado uma palavra que ia mudar a vida daquela pessoa e não lançou. Como é que vai ser essa cobrança? É tão interessante, irmão Josias, porque quando nós olhamos para a sequência deste versículo que nós fizemos menção ali no livro de Mateus, capítulo 28 e o 19, que nós fizemos menção, onde Jesus fala para os seus discípulos para ir fazer discípulo, né? O versículo 20, por exemplo, ele mostra, como nós já havíamos falado, como que os seus discípulos era para eles fazer para pregar a sua palavra, ensinando as coisas que eu tenho mandado. E outra coisa, Jesus ainda fala até a consumação dos séculos. Então até é para dar uma pausa, será? Dar uma paradinha? Não, irmão Josias. Já fiz um discípulo. Enquanto nós estivermos aqui, já fiz dois. para nós ir plantando semente. Não, mas eu já fiz 2 discípulos, acho que tá bom. Não. Mas ele não disse ali? Não, é até a consumação dos séculos. Não, mas não falou ali? Não, 2, não. Não deu. Não deu? Não deu opção. Por quê? Não. Porque aquele que olha para o vento, Não semeia. ele não semeia. Olha para as circunstâncias. Aquele que olha para a circunstância, não semeia, não faz nada. E o resultado será muito negativo. Mateus 25, né? Eu ia falar sobre isso e tu acabou falando também. Olha aí, coisa tremenda. Estamos numa interação aqui tremenda. Então. Mateus 25, versículo 22, né? Que foi, eu acredito que essa é a parte mais pesada, assim, que tem de uma pessoa receber naquele grande dia. Porque cada um de nós vai receber um dom, alguma coisa de Deus de acordo com a nossa capacidade, né? Então, às vezes a gente vai receber 5, né? Às vezes a gente vai receber 2, Sim. Tem uns que vai receber 1, e a gente precisa multiplicar. O que a gente não pode fazer é deixar isso, né? Chegar no limite e parar. Cheguei aqui, eu tenho só 2. Achar, né, irmão Cristian? Achar que já fez muita coisa. Exatamente. Porque Isso. aquilo que a gente tem não é nosso, é de Deus. Perfeito. A gente tem que entender que aquilo que a gente recebeu não é nosso. Mas eu trabalho, tenho isso, tenho aquilo. Tá, mas a Bíblia diz que o trabalhar é um dom de Deus. E aqueles que acham que não tem nada, irmão Cristian, será que é verdade mesmo? O que, irmão Jesus? Acho que não tem nada para acrescentar na vida dos outros. Acho que Deus não deu nada para ele. Será que isso é um pensamento que vem de Deus mesmo? É uma desculpa bem esfarrapada, né? Ou será que é um complexo de inferioridade que o diabo coloca na vida das pessoas? Com certeza. Impedindo a pessoa de avançar, né? Impedindo a pessoa de prosseguir, de viver ciclos, né? Quantas pessoas, irmão Jober, poderia estar aí dando muito mais fruto do que dão, mas ficam atravancadas. Estagnados ali. Nessas questões, ficam olhando para elas mesmas. Mas eu não sou. Mas o fulano é. Eu não posso. Mas é assim, mas é assado. Irmão, para de olhar para os outros, irmão. Para de olhar para os outros. E para de olhar também para as tuas capacidades. Olha para Deus, olha para Jesus. Glória a Deus. Olha para aquilo que Deus pode fazer através da tua palavra que tu vai estar lançando sobre a vida daquela pessoa. Aleluia. Glória a Deus, irmão Josias. Como é que está nosso chat aí, nosso chatman? Vamos lá, então, irmão Josias. Lançado ao vivo aí, né? É o novo nome, chatman. Chatman. Nós temos o irmão Rosimar dos Santos Camargo, dando glória a Deus por essa programação. O irmão Vinícius Lazar, Deus abençoe a vida do irmão Vinícius. Esses 3 irmãos são uma bênção, coisa boa ouvir esses jovens abençoados. Pensa no irmão que semeou na minha vida, foi esse irmão. Então, constante. Se hoje muita coisa acontece na minha vida, é porque esse irmão semeou na minha vida. Me ajudou.
E já conseguiu colher alguma coisinha, irmão Vinícius? Depois de muitos dias. O que o senhor colheu, irmão? O Jober já é mais interesseiro, já quer colher alguma coisa. O que tu colheu? O que tu colheu? É livre, né, irmão? Tá O certo. irmão Anderson também está fazendo a sua participação na programação. Que Deus abençoe. Glória a Deus. O irmão Vinícius fazendo mais uma participação. Eles interagem como se fossem amigos, velhos de guerra. Glória a Deus, estamos aí, à disposição da obra de Deus. O irmão Alexandre Júnior, paz do Senhor, paz, oração, união, congregação Camaquã. Deus abençoe, irmão Glória a Deus. Alexandre. Deve ter mais gente aí que não deixou Tem o participação. irmão Reni Castro, lá de Canoas, nos acompanhando. Deus Glória a abençoe Deus. os irmãos da região metropolitana que estão nos acompanhando. Se porventura você está aí no seu serviço, nos acompanhando, podendo ter essa oportunidade, participe do chat aí, glorifique a Deus ali no chat, nós vamos estar aí falando. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Jober quer dar mais alguma contribuição nesse aspecto? Nesse tópico não, irmão José. Nós Irmão temos... Christian? Não, eu ia finalizar. Finaliza? A gente acabou Olha aí, entrando finaliza então. Continuando, né? Glória a Deus. É que eu ia falar sobre aquela grande decisão, né? Que cada um recebe de acordo com a capacidade. E aqui eu acho que é o limite, né? Quando chegar no versículo 22, Mateus 25, e o verso 22 diz assim, ó, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Ele multiplicou, né? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra, né, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Olha que interessante. Esse é o ponto, assim... A gente pode ver aí uma das consequências das pessoas que têm o talento e não estão usando. O que vai acontecer com ela? Além de não... De ela perder, né? Dela perder, né? Além de ela perder, ela vai dar, né? Ela vai pegar ali naquele momento e dar para o outro. A árvore tem que mais. não dá fruto. E a Bíblia vai se cumprir, né? O que tem, aquilo Sempre. que tem, né? A Bíblia vai continuar se cumprindo. Então, né? Aí a gente já consegue entrar para o outro tema que, né? Em cima do outro ponto. Qual que é o outro ponto, irmão Aqui Cristian? sobre a questão da vida financeira. Então, a gente enxerga aqui o limite, que é a pessoa que ela tinha, né? Quem sabe a pessoa diz, não, mas aí vem aquela questão do complexo de inferioridade. Não, mas eu não tenho, não, o que eu faço é pouco, né? Eu não sou visto, não sou lembrado. Deus me abandonou. Né? Deus me abandonou, aí entra nessa complexidade. Às vezes Deus deu uma coisa para a pessoa fazer, e ela não descobriu ainda. Né? Ela não conseguiu descobrir aquilo que Deus deu para ela fazer. Porque lá em Salmo 139, versículo 16, no plano ideal, a Bíblia diz que Deus ele determinou, ele escreveu todos os nossos dias. Com certeza tem alguma coisa para a gente multiplicar. E para a gente fechar, irmão Christian, esse tópico, olha que coisa interessante. Pão é igual à vida. Quando a gente joga o pão, joga a vida na água, que é, né, é Deus, é o Espírito, a gente não sabe para onde vai esse rio. A gente não sabe para onde vai essas águas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo, irmão Cristian? Exato. Mas as nossas atitudes, as nossas palavras, elas vão repercutir. Glória a Deus. Elas vão repercutir não somente aqui, em vários lugares. E pode ser que ela chegue a alguém que justamente estava precisando. Então, se a gente tiver ciência disso, a gente nunca mais vai reter a semente. Porque alguém do outro lado do rio pode estar precisando dela. Aí vai encontrar. Glória a Deus. Aleluia.
Então, fazendo esse fechamento aí nessa questão, vamos falar então, irmão Jober, um tema aí que tu não gosta de falar muito, né? O irmão Cristian também não gosta, que é justamente na questão de lançar o pão na vida financeira. Irmãos, mexe na parte financeira, mexe no dinheiro, muda tudo. Parece que fica tudo mais difícil. Mexeu no dinheiro, fica complicado. Mas é justamente aí, irmão Cristian, irmão Jober, que Deus já começa a trabalhar no nosso eu. É justamente aqui, lança teu pão sobre as águas. Aos olhos humanos, como a gente falou antes, um desperdício. Mas Deus já vai nos ensinando desde cedinho aqui, que a lógica de Deus não é a lógica do homem. Qual é a lógica de Deus? Primeiro tu o quê? Lança. Primeiro tu dá. Que depois eu vou te ensinar a multiplicar. Glória a Deus. Irmão Jober. Irmão Josias, é muito interessante nesse último tópico que nós vamos abordar sobre a mudança da mente na vida financeira para multiplicação. Olha aí. Sobre primeiro nós lançar, para depois Deus nos dar. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que, e até para as nossas vidas, muitas das vezes, irmão Josias, que a gente não sabe ser abençoado. Deus... Esse é um ponto, irmão Jober. Nós não sabemos ser abençoados. Por que isso, irmão Jober? A gente ora a Deus pedindo um carro. Deus dá o carro, a gente faz o quê? Não vem mais no culto. Hoje estou cansado. Hoje lavei o carro. Vai sujar. Não tem gasolina. Não tem isso. Nós não sabemos ser abençoados. É muito interessante, irmão Josias, porque quando nós falamos assim que nós não sabemos ser abençoados, quem sabe você não vai entender muito bem, mas, por exemplo, as pessoas sempre oram, irmão Josias e irmão Christian, para querer algo de Deus. Mas, olha, muito poucas vezes eu vi alguém orando dizendo assim: Deus, me ensina a usar isso que o Senhor me deu para o bem da obra. Todo mundo pede, por exemplo, principalmente o jovem, onde está num período da vida que muitas são as decisões que tem que tomar. A gente sempre ora: Deus, me dirige na faculdade, me dirige na faculdade que eu devo fazer, me dá um bom serviço, aumenta o meu salário. Mas eu nunca vi o jovem, por exemplo, dizer assim: Senhor, que essa faculdade que o Senhor vai me dar, eu possa usar para o bem da obra. Ou que essa bênção que o Senhor já me deu, eu possa usar para o bem da obra. E é justamente isso, e essa é a questão que nós queremos levantar, que a gente não sabe ser abençoado. Por que a gente não sabe ser abençoado? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, para não ficar só quem sabe em alguma reflexão nossa, mas vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, por exemplo, o filho pródigo. Aleluia. Que ele insistiu e queria algo da parte do pai. E o seu pai vai lá e dá então para ele a sua parte da herança. É por isso, irmão Jober, por justamente nós não sabermos ser abençoados, que Deus começa nos ensinando aqui. Primeiro tu vai me dar. Primeiro tu lança. Porque a natureza humana, sempre ela não é primeiro. programada, a natureza caída, ela não é programada a dividir. Ela não é programada a doar. Ela não é programada a compartilhar. O egocentrismo, né? A natureza humana, ela quer sempre o que, irmão Christian? Me dá. Exato. Quero. Vem. Nunca tá bom. Independente do tempo, do período. Então, justamente ali, Deus já está nos ensinando. A minha lógica não é tua lógica. Primeiro tu vai aprender o quê? Primeiro eu vou te quebrar. Primeiro eu vou trabalhar na tua vida. Primeiro eu vou tirar essa avareza. Primeiro eu vou tirar essa ganância. Para depois que tu aprender isso, aí tu vai me dar. Aí depois que tu me dá, aí eu vou te ensinar então o que é a multiplicação. Que é justamente o que aconteceu com quem? O filho pródigo, dando continuidade. O Por quê? filho pródigo pega... Porque ele não sabia, irmão Job, o que era exatamente. dar. Ele não sabia o que era plantar. Aí ele achava que estava ruim. E o que aconteceu com ele? Ele pega a parte da herança que, então, né, o pai rezou de tanta insistência, o pai lhe dá, ele pega a parte da herança e vai
curtir a vida, para falar num português mais simplórico, parafraseando para que os irmãos possam entender, ele vai descobrir o que tem fora da casa do pai, com dinheiro no bolso, digamos assim, e sai o mundo afora desfrutar. Mas não adianta, irmão Josias, ele começou de uma forma muito errada, em vez de... Ele não soube ser abençoado. Exatamente. Só de ter saído já. Só de ter saído, é justamente o que nós estamos abordando. Ele não soube ser abençoado, saiu o mundo afora, gastou tudo que tinha, chegou a se alimentar pior do que os funcionários da casa do seu pai, lembrou dos funcionários da casa do seu pai e voltou depois para a casa do pai totalmente arrebentado. Por quê? Não soube ser abençoado. Não. Como ele não soube ser abençoado, ele não multiplicou aquilo que o pai lhe deu. Por quê? Porque não aprendeu primeiro a o quê? Dividir. Deus quer nos ensinar, irmãos, primeiro a dividir. Vai ver em todas as passagens que tem na Bíblia, vai primeiro nos instruir a fazer o quê? A fazer a nossa parte. Seja com o ato de fé, né, que algumas passagens diz, seja como essa que diz, lançar, ter uma atitude, mas Deus requer uma atitude nossa. Glória a Deus. Irmão Josias, irmão Jober, eu acho interessante que, às vezes, né, quando a gente vai falar sobre questão financeira, parece um tabu, mas se a gente mas quando a gente vai olhar assim, né, eu acredito que os irmãos que estão aí conectados conosco, dialogados, já leram, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, né, João. E não sei se vocês chegaram a prestar atenção, mas se forem parar, né, a maioria das palavras de Jesus são relacionadas à questão da vida financeira. A gente pergunta assim, não, mas por que Jesus falou tanto sobre finança? Amanhã é segunda-feira, amanhã tu vai passar o dia todo trabalhando para quê? O que tu vai ganhar no final? Fica 3, 4 meses aí sem o seguro-desemprego, depois desempregado, vê se a pessoa sobrevive. Não tem condições. Então é uma coisa que está vinculada ao dia a dia de cada ser humano, independente se é cristão ou não. Né? Por isso que a pessoa tem que aprender a essa mentalidade. Né? Porque quando a gente recebe o conhecimento, essa mentalidade, a gente vai conseguir aplicar. E depois que a gente conseguir aplicar e receber o resultado, a gente vai conseguir ajudar outras pessoas. Né? Porque tudo a gente faz por causa da igreja. Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente pode fazer é por causa da igreja. Né? Eu acho interessante que quando Jesus falou para ele, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Né? Cumpria, olha só a orientação que o Senhor fala para ele, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. Né? Aí a pessoa pega, em vez de a pessoa utilizar os juros compostos para multiplicar o dinheiro dela, o que ela faz? Ela usa o juro composto para se endividar. E aí ela empresta 5, 6 mil do banco, daqui a pouco já está devendo 10 mil. Né? Mas Jesus está dizendo aqui, tu tem que multiplicar. Né? Porque, olha só, o Senhor ensina ele, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Porque aquilo que não tem, eu sempre tento colocar isso para mim, né, irmão José, irmão Job, que a gente não tem que só separar os 10% para Deus. Vou dar meu dízimo, é 10%. Recebi e deu 10% para Deus. Isso a gente tem que fazer, é óbvio, né? A gente tem que fazer, dar o 10%. É o básico. É o básico. Mas o que sobrar, a mentalidade da gente tem que ser o quê? Deus, esse que sobrou é teu. Eu dei os meus 10%. O que era meu, já dei para ti, que era 10%. Agora o que sobrar é teu. Me ajuda a administrar esse valor. Perfeito. Glória a Deus. Pronto, a pessoa vai saber lidar com a vida financeira. Perfeito. Antes de gastar, antes de fazer qualquer coisa errada, ou quem sabe vai se endividar. Ou até comprar alguma coisa que não era a direção de Deus. Vai se usar daquilo que Deus nos deu Perfeito, para sair da casa dos pais. Se usar daquilo para se afastar de Deus, né? Por isso que a gente não sabe ser abençoado. Nessa noite, Deus quer nos ensinar, né, irmão Josias? Nós Deus multiplicarmos quer nos aquilo que Deus tem nos dado. A sermos abençoados. Aleluia. Procure meditar nisso, irmãos. É uma coisa muito, muito séria. Às vezes a gente pede para Deus, nos abençoa. Mas a gente está, irmão Jober, será no caminho para ser abençoado? Será que... Com as pequenas coisas que Deus tem nos dado, nós já temos usado disso para nos aproximar de Deus? Nós já temos usado dessas pequenas coisas que muitas das vezes Deus nos dá, nós temos usado disso para glorificar o nome de Deus. Quem sabe a pessoa está falando assim, mas eu não tenho trabalho, eu moro com os meus pais. Mas tu tem tempo, Deus tem te dado tempo.
Quem tem sabe se essa usado pessoa do que teu recebeu tempo. Não vamos vincular, irmão José, somente a uma questão, quem sabe, de salário ou financeira no sentido de dinheiro, mas se usar do tempo que Deus tem dado para você, Irmão amado Jober, ouvinte. eu tenho para mim, né, métricas de vida, princípios de vida. E um dos princípios que eu entendo que é um sucesso para a vida de um empreendedor é o quê? O empreendedor ele tem que ser um resolutor de problemas. Ele tem que saber resolver problemas. Ele tem que estar disposto a resolver problema. Ele tem que estar com disposição para ouvir as pessoas, ouvir o que está incomodando, o que não está incomodando. E isso vai fazer com que ele seja uma pessoa de sucesso no mundo financeiro. Agora, se nós quisermos, irmão, ter uma vida de sucesso com Deus, com Jesus, o que nós temos que ser? Semeadores. Nós temos que aprender a semear. Semeia na vida do irmão. Não retém, irmão. Tu está vendo que tu pode ajudar? Ajuda. Tu está vendo que tu pode trazer uma palavra? Traz a palavra. Fala. Deus. Porque isso vai agradar a Deus. Isso vai nos colocar no caminho de ser abençoado. Nós temos que lutar, irmão Christian, irmão Jober, até o ponto de que não seja penoso para nós dar os 10%. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Não pode ser danoso, não pode ser pesado para nós. Dar o dízimo, dar a oferta e ser leve para nós comprar um telefone, comprar um tênis, comprar um carro, não. Tem que ser algo leve para nós, irmão Jober, porque a Bíblia diz o segredo, que Deus ama quem dá com alegria. Que dá com alegria. Tem diferença, irmão Jober, largar a semente de qualquer jeito, e ir lá e arar a terra, ir lá e preparar a terra. Tem diferença chegar na igreja e dar o dízimo, e dar a oferta, simplesmente para cumprir uma obrigação de qualquer forma, do que aquele que chega e dá com alegria. Ó, Deus está aqui, aleluia. Quem sabe esse mês eu nem poderia dar, Pai. Quem sabe esse mês pode ser que até me falte, mas eu não estou preocupado com o que vai me faltar, eu estou preocupado em Te agradar. Aleluia. Isso eu estou falando para as pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus. Mas se você não quer viver o sobrenatural de Deus, está tudo certo, continua vivendo da lógica humana. Continua retendo aquilo que Deus manda tu dar, continua e está tudo certo, mas tu não vai enxergar o sobrenatural de Deus. Aleluia. O mundo, ele vive muito, irmão Jober, de previsões financeiras. O mercado financeiro está assim. O mercado financeiro está faltando, as vendas não estão boas, mas o crente, aleluia, que aprendeu a ser abençoado por Deus, ele não vive de previsões, ele vive de provisão divina, aleluia. Aleluia. Está todo mundo em volta reclamando, mas ele está ali, glória a Deus, Pai, por mais um serviço. Está todo mundo dizendo, não está fácil arrumar emprego, mas vai ver se ele está desempregado. Por quê, irmão Jober? Porque é bíblico. A palavra de Deus diz o quê? E outra vez em Malaquias, que muitas das vezes as pessoas lê correndo, lê depressa, diz lá, irmão Christian, no final, e pode abrir aí e ler, e outra vez vereis a diferença daquele que o quê? Me serve e não me serve. Por que não está em outra passagem? Está logo após Deus falar de dízimo e oferta. Deus quer que o mundo nos veja como uma diferença justamente na área financeira. O mundo tem que olhar para o irmão Jober lá na sua assistência e ver o seu concorrente, mas o que ele tem que eu não tenho, meu Deus do céu. O irmão Christian, lá nas águas, né, que ele vende água, distribui água, o concorrente dele tem que olhar e se perguntar, meu Deus, o que aquele jovem tem que eu não tenho? É Deus que ele tem. Aleluia. É o sobrenatural. E isso, irmãos, tem que ser o nosso diferencial. Se o mundo tem esse diferencial, não tem o problema do mundo, nós temos que olhar para nós. Nós sabemos dessa arma secreta. Nós sabemos disso que nós temos na mão. E muitas das vezes não utilizamos. Retemos. Estamos na igreja com um pensamento no mundo. Um pensamento egoísta, avarento.
Não, irmão, larga a semente hoje, mas larga com alegria. Aleluia. E tu vai começar a colher a 30, 50, 100, na medida que Deus, aleluia, quiser. Aleluia. Josias, e aquele que é fiel no pouco, a Bíblia diz que ele será fiel no muito. Aleluia. Então essa pessoa pensa, eu tenho um pouco, vou viver de qualquer jeito. Eu só tenho um, né? Que ele falou. Eu só tenho um, vou enterrar. Eu vou deixar guardado. Egoísta, irmão, avarento. Vou usar só pra mim, vou presunçoso, autossuficiente. Tá fora do projeto de Deus, tá fora no caminho de ser abençoado. Quem disse que o pouco que tu tem é pouco, irmão? Quem disse? O teu pouco pode ser que pro outro é muito. Pode ser que é tudo que aquela pessoa estava precisando era aquilo, irmão. Ouviu uma palavra, mas não sou pregador, mas ninguém te perguntou se tu é pregador, irmão. Se disponibiliza para Deus te usar, te bota no caminho da bênção. Aleluia. Mas o meu dízimo é pequeno, ninguém te perguntou se teu dízimo é pequeno, irmão. Aleluia. Nós temos que nos colocar no caminho da bênção. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que é uma semente. Né? É uma semente. Lança teu pão sobre as águas. Não está falando lança 10, 20 sementes. Lança teu pão sobre as águas. E tu vai lançar um e tu vai dividir com quantos? 7 e ainda Aleluia. com 8. Né? Porque vai vir um dia mau. Então, em relação a isso, né, também a Bíblia diz em Provérbios capítulo 9, né, verso de número 10, o apóstolo Tiago também orienta isso. Né? Olha que interessante. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se acrescentarão. Aleluia. Né? Esse versículo final parece a mesma coisa, né? Mas ali vê que tem uma diferença. Ó. Porque por mim se multiplicam os teus dias. Está dizendo que não está falando sobre a vida em si, né? de anos, quanto tempo a gente vai viver. Tanto é que depois fala, né? Se multiplicam anos de vida, né? Te acrescentam. Então, quando a Bíblia está falando de multiplicação de dias, é dia produtivo. Né? Como o irmão Josias falou no início, 1%. Dá para dar 1% todos os dias. Isso é multiplicação. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Aleluia. E aquele que não tem sabedoria, né, a Bíblia diz Peça a Deus. que o dá deliberadamente. Aleluia. Não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e volta, vai e volta. É uma coisa que eu vi até esses dias, né, irmãos? As pessoas são orgulhosas, irmão. O tempo está passando, né? As pessoas não mudam, não tomam atitudes e ficam com aquilo, né? Ficam com as velhas práticas agarradas naquilo. Tá vendo que aquilo não dá certo, insistente, né? Orgulhoso, vê que está no caminho errado, mas não abre mão, não tenta nada novo. E não é abençoado, irmão. E o tempo está passando. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos fazer coisas diferentes para alcançar resultados que não tivemos até agora. Não adianta a gente fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não vai ter, irmão. Vai ser sempre a mesma coisa. Experimenta fazer força. Aleluia. Aleluia. Experimenta lançar a semente de forma diferente. Lança ela com cuidado. Lança ela com carinho. Alegria. Lança ela com alegria. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu creio que o tempo, irmão Jober, irmão Christian, tenha se findado. Eu vou dar a oportunidade aqui para o nosso chatman. Pro nosso o quê, irmão Jesus? Chatman. Lançamento ao vivo. Olha aí, Chatman. Está atualizando nosso chat. Glória a Deus, aí. nós temos mais algumas participações Aleluia, aqui, irmão nós vamos Josias. querer estar abençoando depois a vida dos nossos irmãos aí. Nós temos a participação aqui do irmão Vinícius Lazaro, já fizemos menção, o irmão Alexandre Júnior, irmão Reni Castro, lá de Canoas, a irmã Karina, lá de Santa Catarina, Aleluia. a irmã Ana Eduarda Lazari, Deus abençoe. Aleluia. O pessoal da Entusiasmo Marketing Digital, que Deus abençoe. Irmão José Dani da Irmão Vida, José Deus Dani, abençoe. que eu Irmão ia José falar Dani, a irmã agora, Ana irmão, Cristina. pensa, Meu Deus do céu. pensa. Seu irmão Vinícius
lançou o pão sobre a tua vida e plantou na tua vida. Meu irmão, tu não tem noção no irmão que plantou na minha vida. Não, No irmão nos dois sentidos, de sangue e espiritual. Não, e a minha isso- cunhada e a irmã Ana isso na- Cristina também. E isso na minha vida também, irmão. Meu É Deus importante do céu, falar que isso. Deus Eu sempre abençoe o falo- irmão José Dani. Eu sempre falo isso para ele, não é porque é o irmão, mas um exemplo, né? Pensa num jovem que não tinha condições na época e nem tem agora, de, por exemplo, irmão Jober, estar falando no microfone. Mas um dia um irmão resolveu plantar na minha vida. E hoje estou eu aqui Glória colhendo. a Por Deus. quê? Porque o irmão não olhou para a minha capacidade. O irmão não olhou se eu tinha desenvoltura. O irmão não olhou se eu tinha ali, né, a interação para estar junto Vazamento com ele. técnico, Não. conhecimento. O irmão olhou para a palavra, eu vou plantar na vida dele. Aleluia, porque um dia ele vai estar dando fruto. Glória a Deus. Glórias De igual forma foi na minha vida seja também. dada ao nome Glória de a Jesus Deus. Deus Cristo. abençoe a vida do irmão José Dani, da irmã Ana Que nós Cristina. possamos, irmão Jober, ter isso na nossa vida fixada. Nós precisamos plantar na vida das pessoas. Aleluia. Irmão João Ribeiro também, paz do Senhor. Irmão Wesley Monteiro, paz do Senhor, lá de Tefé, Amazonas, irmão Olha aí. Christian. Glória a Deus. Irmão Wesley, exatamente. Olha aí, glória a Deus. Conterrâneo? Irmão, Estado do Amazonas. lá da Amazonas, coisa boa, né? É o bem da tecnologia alcançando outros estados, outros países. O irmão Gideão Moraes, irmã Aline Vieira, irmão Glória Luiz a Deus. Irmã irmã Camila, mais uma vez fazendo participação, irmã Camila Crisóstomo, Pascoal Silas, a paz do Senhor, irmão Glória a Josias, Deus. irmão João, irmão Christian, irmão Laureni Francisco, dando a paz do Senhor, irmão José Palares, dando glória a Deus, irmão Gideão Moraes, irmão Edson. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando aí. Aleluia. Em agradecimento, então, quero agradecer ao irmão Jober, irmão Christian, está aqui conosco, nosso operador de áudio, aí, irmão João. Deus abençoe a vida de vocês. Agora, irmão Christian, por favor, tenha a bondade de estar abençoando a vida dos nossos irmãos que estavam aí videologados conosco. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos orar. E lembrando, né, que a nossa recompensa não somente vai ser na terra, mas no céu. Nós vamos pegar Glória a a nossa Deus. coroa e depositar diante do altar, Aleluia. né? Por causa de multiplicar e dividir. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta Oh, oportunidade que Deus, tu tem nos tremendo, dado, Pai. pela vida do irmão Josias, pela vida do irmão Jobe, Senhor. Por cada um dos irmãos que estão conosco, Senhor, videologados, Senhor. Que as tuas mãos poderosas, Senhor, possam entrar no coração de cada um, Senhor, abençoando, Senhor, dando capacidade, Senhor, ajudando, Senhor, em todas as áreas de suas vidas, Senhor. Deus abençoe cada um, Senhor Jesus Cristo, para glorificar o teu nome. Nós te exaltamos por esta grande oportunidade que nós temos de transmitir, Senhor, a tua palavra poderosa que pode mudar uma vida, Senhor. Transmitir a semente, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que sai, Senhor, chorando, gemendo, mas semeando a semente, Senhor, certamente voltará com seus molhos. Certamente vai voltar com resultado, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.